amigo do Lula, tá? Que o Lula trouxe para o Brasil, que defende, que é condenado nos Estados Unidos com uma recompensa de 50 milhões de dólares. Os Estados Unidos agora podem usar este prêmio para aumentar o volume das ações contra a ditadura da Venezuela, inclusive contra os cartéis do tráfico de drogas, que são liderados pelo narcotraficante amigo do Lula, Nicolás Maduro. E eu quero ver o que o Lula vai fazer quando os Estados Unidos começarem a soltar as bombas contra o exército venezuelano. Bom, quem diz isso é um jornalista que eu já disse aqui no vídeo várias vezes, que curiosamente ele tem informações realmente de dentro da Casa Branca. Tá, nós temos aí Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro trazendo informações de lá de dentro, mas esse jornalista aqui, eu tenho que admitir, ele realmente conhece pessoas de dentro da Casa Branca e tudo o que ele fala acontece sem dúvida alguma. Inclusive ele disse que a esposa do Alexandre de Moraes ia sofrer a Magnitsky, que Lex, que o escritório de advocacia, ele disse que vários outros ministros também, pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes, sofreriam o cancelamento dos seus vistos. O crepúsculo do poder. Quando o medo chega aos palácios. O poder sempre acreditou ser eterno. Sempre acreditou que bastava uma assinatura, um discurso, uma caneta dourada sobre a mesa de mármore para transformar injustiça em lei, arbitrariedade em ordem e censura em proteção institucional. Durante anos, o Brasil viveu sob esse encantamento. E de tanto ver os mesmos rostos discursando, julgando, determinando e se autopromovendo, o povo começou a acreditar que nada jamais mudaria. Mas o tempo é o maior juiz da história. E quando ele decide cobrar, não há toga que resista. Nos corredores de Brasília, o clima é outro. O ar de segurança e soberba, que antes dominava as reuniões do alto escalão, começa a se dissipar, substituído por olhares desconfiados, sussurros abafados e longas noites sem sono. Aqueles que se julgavam deuses do destino nacional agora encaram o peso de suas próprias decisões. Porque, de repente, o mundo passou a observar e, mais do que isso, passou a agir. As sanções internacionais não são apenas mecanismos jurídicos, são declarações morais. São lembretes de que poder sem limite é sinônimo de abuso, e abuso sem consequência é sinônimo de tirania. Pela primeira vez, o sistema brasileiro, especialmente aquele que se escondia sob o verniz do respeito institucional, começa a sentir que o tapete de impunidade está sendo puxado debaixo de seus pés. Nos bastidores do judiciário e da política, o pânico é palpável. Consultorias internacionais são acionadas às pressas. Advogados especializados em direito americano e europeu passam a ser contratados em sigilo. Mensagens cifradas circulam por aplicativos de segurança máxima e, entre um telefonema e outro, ecoa a mesma pergunta. E se a justiça que vale lá fora resolver olhar para cá? Esse é o medo que nenhum ministro, político ou oligarca admite em público. O medo de perder aquilo que realmente importa, a blindagem moral. Porque poder sem reputação não vale nada. Durante anos, o discurso da democracia em risco foi usado como escudo. Mas agora é o próprio sistema que se tornou risco para a democracia. Isso aqui eu te garanto. Todo mundo vai querer ver o desenrolar desses próximos eventos aí que vão acontecer em breve na América Latina. Você prestou atenção que o governo não falou absolutamente nada sobre a ganhadora do Prêmio Nobel? Uma mulher ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aqui da Venezuela, uma mulher venezuelana, por lutar pela democracia. E o governo brasileiro, silêncio ensurdecedor. Nada do Lula, nada do Itamaraty, nenhuma nota sequer parabenizando Maria Corina por vencer o Prêmio Nobel. Por que isso é importante? Quando o Prêmio Nobel é dado para essa mulher por lutar contra uma ditadura, há um reconhecimento internacional de que a Venezuela é uma ditadura e o Maduro está à frente dela. Maduro, amigo do Lula, tá? Que o Lula trouxe para o Brasil, que defende, que é condenado nos Estados Unidos com uma recompensa de 50 milhões de dólares. Os Estados Unidos agora podem usar este prêmio para aumentar o volume das ações contra a ditadura da Venezuela, inclusive contra os cartéis do tráfico de drogas, que são liderados pelo narcotraficante amigo do Lula, Nicolás Maduro.
E eu quero ver o que o Lula vai fazer quando os Estados Unidos começarem a soltar as bombas contra o exército venezuelano. Bom, quem diz isso é um jornalista que eu já disse aqui no vídeo várias vezes, que curiosamente ele tem informações realmente de dentro da Casa Branca. Tá, nós temos aí Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro trazendo informações lá de dentro, mas esse jornalista aqui, eu tenho que admitir, ele realmente conhece pessoas de dentro da Casa Branca e tudo o que ele fala acontece sem dúvida alguma. Inclusive ele disse que a esposa do Alexandre de Moraes ia sofrer a Magnitsky, que Lex, que o escritório de advocacia, ele disse que vários outros ministros também, pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes, sofreriam o cancelamento dos seus vistos. E olha o que ele fala agora. Donald Trump vai vir com bombas, literalmente bombas, para cima do Maduro. Vamos dar uma olhada. E há também dentro do governo americano a discussão de um plano de bombardear alvos estratégicos militares na Venezuela, com a intenção de fazer os militares venezuelanos se assustarem, como aconteceu, por exemplo, com o Iraque, né, em 2003, houve uma debandada dos militares, um abandono do regime, né, e haver um movimento popular que coloque justamente a Maria Corina Machado como presidente da Venezuela. Essa é uma ideia que partiu do Departamento de Estado americano. O conselheiro sênior do secretário de Estado Marco Rubio, Ricardo Pita, é venezuelano, né, saiu da Venezuela aos 14 anos de idade, em 2007, e é quem propulsiona essas teses. O Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, morou na Venezuela quando era criança, jovem. O pai dele era também diplomata americano. E o próprio Marco Rubio, como filho de cubanos, também tem uma forte hostilidade em relação ao regime cubano e, por extensão, ao regime venezuelano. A inversão é completa. Os que diziam defender a Constituição passaram a interpretá-la conforme seus interesses. Os que deveriam garantir o equilíbrio dos poderes se tornaram parte ativa do desequilíbrio. E os que se proclamavam guardiões da lei, hoje, tremem diante da possibilidade de serem julgados pela mesma lei que manipularam. Nos gabinetes de luxo, onde o silêncio custa caro, os assessores evitam pronunciar certas palavras. Sanção, bloqueio, investigação internacional. Termos que antes pareciam distantes, agora estão no centro das conversas. Há quem diga que parte da elite jurídica tenta reorganizar seus passos, apagar rastros, redesenhar narrativas. Mas é tarde demais. O tempo da impunidade global acabou. A nova era é de rastreabilidade, transparência e responsabilidade. E não se trata de uma caçada política. Trata-se de justiça moral. O mundo está mudando. A soberania já não é mais desculpa para a impunidade. Quem violou princípios universais, seja por corrupção, perseguição ou abuso de autoridade, agora responde perante algo maior do que fronteiras. Responde perante a consciência do mundo livre. O medo, agora, é real. E ele não nasce de ameaças, mas de certezas. A certeza de que as ações do passado têm preço. A certeza de que os abusos deixaram rastros. E a certeza de que quando o povo e a história se unem, não há tribunal que possa detê-los. Os mesmos que um dia zombaram da justiça divina, agora sentem o toque frio da justiça terrena. E é simbólico. As luzes dos palácios ainda brilham, mas o brilho já não reflete poder. É um plano que está em discussão, o Pentágono já avançou nesse plano. Naturalmente a decisão é do presidente Donald Trump. Então é sólida assim, a ligação e a aceitação de uma... Então preste atenção no que ele disse, tá? A Casa Branca e o Donald Trump cogitam, na verdade, na minha opinião, está decidido, eles estão esperando o momento certo. Já destruíram vários barcos dos traficantes ligados ao Maduro, que estavam indo em direção aos Estados Unidos, e agora bombas dentro do território da Venezuela para destruir o exército do Maduro. Talvez vai vir uma bomba até na cabeça do Maduro, que está desesperado.
Maduro tá pedindo arrego, pedindo para conversar, mandando carta, pelo amor de Deus, implorando pro Papa para ajudar ele. Mas já era. A história do Maduro está prestes a chegar ao final. Aí eu vou te perguntar duas coisas. A população da Venezuela vai reagir quando as primeiras bombas caírem, no sentido de reagir contra a ditadura? Na minha opinião, vão. Eles estão esperando justamente isso. É como se fosse uma Magnitsky vezes 10. Lembra a empolgação do Brasil em reagir, em voltar para as ruas quando aconteceu a primeira Magnitsky? Imagine isso vezes 100, na verdade. Eu acho que o Maduro entende isso. A população vai se rebelar, eles não vão ter controle. Sem falar que o exército vai debandar. Eles não vão querer enfrentar bombas que surgem do nada, matando cada um deles. E segundo, como que o governo do Lula vai reagir? Porque, vamos falar a verdade, Lula é um grande amigo desse narcotraficante, desse narcoditador. Ajudou ele a ficar no poder, inclusive. Maduro deu o golpe, né? Fraudou as eleições, Lula fingiu que não aconteceu, ainda apoiou, dizendo que aquilo é uma democracia relativa. Eu tô muito empolgado, galera. Eu tô muito empolgado com o que está prestes a acontecer. Pelo menos uma ditadura a menos da América Latina, né? Isso já é uma vitória. O Brasil é a maior ditadura, mas, querendo ou não, o continente está sequestrado por ditaduras de esquerda. No caso da Noriega, né? Da Nicarágua, que está passando de todos os limites também. Agora, a Venezuela é um caso icônico, que é uma das piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo. Como é que o Lula vai reagir? Vai ficar em silêncio? Ou vai mandar tropas brasileiras para lutar contra o exército americano no território venezuelano? Porque isso é possível, viu? Você acha que não é brincadeira? O cara é tão louco que é perigoso ele mandar. E as Forças Armadas brasileiras estão tão sequestradas por generais Nutella, melancia, que é perigoso eles irem realmente. Veremos os próximos capítulos e eu tenho certeza que vai ser em breve. Reflete desespero. Os discursos continuam, as entrevistas seguem, as cerimônias ainda ocorrem. Mas nada é como antes. Porque quando o medo entra por uma porta, a autoridade sai pela outra. Os ministros que antes se achavam imunes ao julgamento popular, agora tentam se defender da própria imagem que construíram, a de um poder sem limite, sem empatia e sem autocrítica. Mas a história não perdoa os excessos. E a história, essa sim, está em julgamento. Enquanto isso, o povo assiste, calado, mas atento, indignado, mas paciente. Porque o povo já entendeu que a verdadeira mudança não virá das instituições viciadas, mas da pressão moral da sociedade desperta. E é isso que apavora os poderosos. Não são as sanções, nem as manchetes. É o povo. É o olhar silencioso de milhões de brasileiros que já não acreditam nas versões oficiais, que aprenderam a investigar, a questionar, a conectar os pontos. Esse novo Brasil, o Brasil que lê, que pesquisa, que expõe, é o inimigo natural da velha estrutura. E é esse Brasil que está vencendo. O medo que hoje percorre os corredores do poder é o prenúncio de um novo tempo. Um tempo em que a justiça volta a ser justiça, e não espetáculo. Em que a autoridade volta a servir, e não dominar. Em que a Constituição deixa de ser arma de retórica e volta a ser contrato de liberdade.